O Trabalho Legal com as melhores reportagens de 2015 está no ar. Relembre a investigação do trabalho de MC Melody pelo MPT. O trabalho artístico infanto-juvenil, ele é uma exceção. E para que ele possa acontecer de forma admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, a proteção integral da criança e do adolescente, ela deve ser observada. Legislação beneficia mães que trabalham. A CLT, ela garante que as mães tenham um espaço destinado para a amamentação nos primeiros 6 meses de vida dos seus filhos. Os estados onde os trabalhadores estão mais satisfeitos. Basicamente, um funcionário que realmente está se sentindo bem emocionalmente e que traz isso consigo, ele produz mais. E ainda, parte da rotina de um bombeiro militar. Nossa equipe acompanhou um simulado em Brasília. Agora nosso socorro foi acionado, está chegando nesse exato momento, eles vão começar a atuação agora. Olá, está no ar o último programa da série que traz os melhores momentos de 2015 do Trabalho Legal. Programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho em São Paulo abriu um inquérito para investigar a cantora mirim MC Melody, que fazia sucesso dançando e interpretando músicas de conteúdo erótico. O foco das investigações do MPT é o trabalho infantil. 8 anos de idade e uma vida de gente grande. Com apenas 8 anos, a cantora e dançarina MC Melody ficou conhecida em todo o Brasil após vídeos divulgados na internet mostrarem a garota dançando e interpretando músicas com conteúdo considerado erótico. Além dela, outros artistas infantis ganharam fama, como MC Pedrinho e MC Brinquedo. A exposição e o trabalho exercido por MC Melody e outras crianças tem gerado polêmica em todo o Brasil. Acho que o pai dela é que tem que ver, que ela é muito nova para estar fazendo essas coisas. Eu não sou a favor disso. Por ser uma criança, aquilo ali para mim, sim, os pais deveriam ter mais responsabilidade. Porque o lugar de criança é na escola, principalmente na idade que ela está. Eu não aconselho uma criança daquele tamanho tá se expondo daquele jeito. Eu tenho um filho, então assim, eu acho ridículo o que ela está fazendo. Após a repercussão, o Ministério Público do Estado de São Paulo abriu inquérito para averiguar a exposição erótica da garota. Já o Ministério Público do Trabalho abriu outro inquérito para investigar o trabalho infantil, proibido por lei para menores de 16 anos, exceto em casos de aprendizes que podem trabalhar a partir dos 14 anos e quando há autorização judicial concedida em alguns casos a crianças que desempenham papéis artísticos. O trabalho artístico infanto-juvenil, ele é uma exceção. Essa exceção ela é admitida por conta de uma convenção internacional que foi ratificada pelo Brasil e para que ele possa acontecer de forma admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, a proteção integral da criança e do adolescente ela deve ser observada. E para que isso seja assegurado, esse trabalho que é admitido de forma excepcional, ele tem que ser autorizado judicialmente. Ele não pode acontecer sem uma autorização judicial prévia, que é concedida se observados os requisitos legais pelo juiz competente, que é o juiz do trabalho. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a atividade praticada pelos artistas infantis só é possível após autorização judicial. Ainda é necessário assegurar o cumprimento de algumas garantias, como brincar, praticar esportes e se divertir, além do direito à educação. Na atuação do Ministério Público do Trabalho, nós buscamos que as empresas ou o empregador ou quem quer que esteja se beneficiando, né, desse trabalho, do trabalho da criança e do adolescente, que o explorador do trabalho ou aquele que se beneficia dele, né, que se elimine essa conduta, né? Esse é o primeiro objetivo da atuação do Ministério Público do Trabalho, né? Eliminar aquela conduta que está em desacordo com a lei, né? E, além disso, essa pessoa pode ser condenada ao pagamento de uma indenização por danos morais coletivos, né, que é um valor que se reverte à sociedade.
O Ministério Público também abriu inquérito contra o pai, depois de denúncias e representações encaminhadas à ouvidoria do órgão e por cidadãos que pedem avaliação legal sobre o caso. Para o MPSP, a exposição desses jovens viola a dignidade e integridade física, psíquica e moral, que é proibido pelo ECA. Daniela tem uma filha de 11 anos e apoia a decisão do Ministério Público do Trabalho de acompanhar o caso. Ela acredita que a vida artística não é uma boa opção para crianças e que o trabalho infantil é prejudicial à formação. Eu acho errado. Tudo tem seu momento, né? Para você estar fazendo certas coisas. É uma criança, né? Para estar se expondo assim. Acho que até mesmo para adulto não combina com o meu perfil, nem da minha filha, da minha família, com a criação que eu tive. O pai de MC Melody, conhecido como MC Belinho, assinou um termo de ajustamento de conduta com o MPT em São Paulo, se comprometendo a não expor crianças a situações de cunho erótico e cumprir a legislação que ampara crianças e adolescentes. Caso descumpra o acordo, ele pode ser processado pelo Ministério Público do Trabalho. As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, e isso tem provocado mudanças dentro das empresas. No caso das mães, por exemplo, a legislação garante que quando o local de trabalho não oferece berçário, o empregador é obrigado a disponibilizar auxílio creche. Quem tem ou teve filhos pequenos sabe. É difícil ficar longe quando eles estão no começo da vida, naquela fase em que eles mais precisam dos pais. As mães que trabalham fora que o digam. Ao término da licença maternidade, muitas ficam inseguras e não têm com quem deixar os seus bebês. Pensando nisso, algumas empresas montam berçários para que essas mães possam deixar os filhos enquanto trabalham. A CLT, ela garante que as mães tenham um espaço destinado para a amamentação nos primeiros 6 meses de vida dos seus filhos. Então, as empresas que tenham mais de 30 empregadas, com mais de 16 anos de idade, elas têm a obrigação de criar um ambiente específico de berçário para que essas mães possam ir amamentar, trocar a fralda dos seus filhos. Nesses primeiros meses de amamentação, no caso, no período de 6 meses, é o mínimo legal. Para as empresas que não dispõem desse espaço, a alternativa é o fornecimento do auxílio creche ou reembolso creche. As duas opções desobrigam as instituições a manterem berçários. Neste caso, a empresa repassa às empregadas um valor determinado para custear gastos do bebê em outras creches. Essa instituição oferece desde 2004 um espaço para que as mães possam deixar os seus filhos enquanto trabalham. As vantagens que eu vejo é a possibilidade de proximidade, né? Então, assim, a mãe vem, o bebê demanda, ou seja, ele está aqui, está pertinho dela, ele pode ser cuidado, né, por nós aqui do berçário, mas também se ele demandar uma outra situação, que não seja, ele está alimentado, ele está limpo, ele dormiu, mas ele está precisando de uma outra coisa que a gente não tem, que no caso, eu brinco aqui, que é cheiro de mãe. Então, a gente chama e ela pode atender a necessidade desse bebê. As crianças entram no berçário assim que as mães voltam da licença. No caso desse órgão público, as mães deixam seus bebês a partir do 6º mês de vida. Elas podem usufruir do berçário até que seus filhos completem 1 ano e 3 meses. Maialu, que é mãe de primeira viagem, reconhece a importância do local. Foi um grande diferencial na minha vida, porque quando a gente volta ao trabalho, né, a gente está aí com a filha com 6 meses, 7 meses, e muito insegura, né, depois de passar por uma maternidade, principalmente quando é o primeiro filho, e você conciliar a vida profissional com a vida da maternidade nesse início, é muito difícil para a mãe. Enquanto a criança está aqui, a gente pode vir, pode amamentar, né, tem todo um benefício. Além da tranquilidade de manterem os seus bebês por perto enquanto trabalham, esse berçário oferece um diferencial. Isso mesmo, as mães conseguem monitorar através das câmeras os seus bebês enquanto trabalham.
É ótimo, né? Porque dá para a mãe assim, um conforto, né? Em vários aspectos, para que ela possa voltar ao trabalho sabendo que os seus filhos estão sendo bem cuidados, com segurança, né? E também que eles estarão sendo educados, né? Depois do intervalo, os estados onde os trabalhadores estão mais satisfeitos. Um levantamento realizado por um site de carreiras revela os 10 estados onde há mais satisfação em relação ao trabalho. A pesquisa avaliou mais de 20 mil comentários de usuários na internet. O que deixa um funcionário feliz no trabalho? Olha, quem tiver um patrão bom, um chefe bom, um funcionário é feliz. Que o ambiente em que a gente trabalha seja uma coisa agradável, que tenha harmonia. Porque a gente passa o maior tempo da nossa vida aqui no trabalho. Então, tem que ser uma coisa muito prazerosa. O ambiente de trabalho é muito bom, as pessoas que lideram aqui dentro. Então, isso é muito importante para a gente lidar com as pessoas. É a liderança e a felicidade do trabalho. Em primeiro lugar, um ambiente feliz e qualidade de vida são dois conceitos intrínsecos, né? Basicamente, um funcionário que realmente está se sentindo bem emocionalmente e que traz isso consigo, ele produz mais. Um estudo de um site especializado em carreiras apontou os 10 estados brasileiros onde o empregado está mais satisfeito no serviço e o porquê. A gente criou o Lovemans porque a gente percebeu que você só descobre como é trabalhar numa empresa depois que você começa a trabalhar lá. E aí, se você não gostou, já é tarde demais, né? E aí a gente viu que a fonte de informação que o profissional mais valoriza quando ele está decidindo onde ele quer trabalhar é se ele conhece alguém que trabalha na empresa, né? E aí ele pode perguntar, fulano, me conta como é que são as oportunidades de carreira, como é que é o dia a dia da empresa, a cultura. E essa fonte de informação é muito útil. O levantamento foi feito com cerca de 20 mil comentários anônimos, coletados no período entre janeiro e fevereiro deste ano pelo portal. No Love Mondays a gente tem 5 perguntas quantitativas que o funcionário responde de 1 a 5, são estrelas, né? Então, o primeiro quesito é satisfação geral e foi isso que a gente usou para esse levantamento. Então, a sua satisfação geral você dá de 1 a 5 estrelas, sendo que 1 estrela significa muito insatisfeito e 5 estrelas significa muito satisfeito. Então, o grau de satisfação geral foi o que a gente usou, que é de 1 a 5, e aí os pontos que as pessoas mais falam que gostam ou que não gostam, isso aí é do texto de maneira espontânea e é da leitura de texto mesmo que a gente faz. O ranking ficou com o estado de Santa Catarina na liderança, seguido por Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás. Logo depois vem São Paulo e Pernambuco empatados e, na sequência, Bahia e Rio de Janeiro. Os aspectos destacados pelos profissionais dos estados com as maiores notas foram benefícios corporativos, aprendizagem profissional e progressão na carreira. Já os profissionais das unidades da federação com pior desempenho apontaram baixos salários, falta de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e liderança, além de gerentes fracos. A satisfação no ambiente de trabalho faz com que patrão e empregado saiam ganhando. Segundo esse especialista, qualidade de vida dentro da empresa se transforma em resultados. Nós temos pessoas trabalhando dentro de um ambiente altamente colaborativo, né? Elas têm uma troca de experiências, de emocionalidades que fazem com que os resultados fluam naturalmente, surjam naturalmente, né? E com isso a gente consegue conectar o conceito de qualidade de vida ao próprio estado de espírito das pessoas. Então acreditamos que essa questão do estado emocional da pessoa e a alegria estão intrinsecamente relacionados à qualidade de vida no trabalho. Tá? Isso também tem que ser levado em consideração, em particular, em paralelo, os pacotes de benefícios que as empresas, né, oferecem a seus empregados.
né? Então, isso também ajuda muito nesse ambiente harmônico das organizações. Para Avner, gostar do que faz também é fundamental. Se você gosta do que você faz, você nunca trabalha. Se você vem aqui para fazer o que você gosta. Eu sou apaixonado pela minha profissão, gosto muito da minha profissão. A seguir, parte da rotina de um bombeiro militar. Vidas alheias e riquezas a salvar. Esse é o lema do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nossa equipe acompanhou um simulado da corporação para mostrar de perto o emocionante trabalho de um bombeiro militar. Vale a pena conferir. Rodoviária do Plano Piloto, centro de Brasília. Aqui vai acontecer um acidente. Mas calma, calma que é tudo mentirinha. Isso aqui não passa de um treinamento do Corpo de Bombeiros. E hoje no quadro Meu Trabalho, a gente vai mostrar um pouco mais sobre a profissão de um bombeiro militar. E para explicar tudo sobre isso, quem vai falar com a gente hoje é o Tenente Salomão. Tenente, o que vai ser feito aqui? Ok, primeiramente a gente vai fazer um teste, né, de prontidão com os nossos militares, né, trazendo uma situação mais próxima possível do real. Um resgate veicular na plataforma superior da rodoviária, né? Essa é a ideia do treinamento de hoje. Esse treinamento, ele na verdade simula muitos casos que a gente pega no dia a dia, né? São acidentes automobilísticos. Aqui nós já pegamos alguns casos aqui na rodoviária, no buraco do Tatu, né, em que o carro ele cai realmente de uma altura considerável, causando lesão para quem está no habitáculo do veículo, né? Mas isso não é uma situação tão corriqueira quanto os acidentes de estrada, né? Que se assemelham bastante a esse simulado que a gente vai fazer. Então faz toda a diferença um treinamento como esse hoje para o dia a dia do profissional? Sem dúvida. O treinamento, na verdade, é a base do Corpo de Bombeiros, né? A gente treina para chegar e atingir a perfeição, a excelência do serviço para a comunidade. Então vamos acompanhar na prática como é a profissão do bombeiro militar lá embaixo. Tenente, agora que o acidente aconteceu, as vítimas estão dentro do carro, qual é o procedimento? Pois é, agora nosso socorro foi acionado, tá? Está chegando nesse exato momento, eles vão começar a atuação agora. Tá? A gente vai avaliar aqui em alguns quesitos que são essenciais, que é o gerenciamento do risco, né, da cena, de modo geral. Depois a gente vai retirar as vítimas do veículo, né, do habitáculo ali do veículo, e posteriormente fazer a sinalização do trânsito, isolamento, certo? Isso não forma cadenciada, mas com uma forma geral, sendo esses 3 parâmetros pelo menos avaliados, ok? Mesmo sendo uma simulação, tem que esperar o bombeiro chegar, que houve a ligação? Exatamente, a gente tem que aguardar o acionamento, certo? Assim que ocorreu a ocorrência, a gente tem um lapso aí até a chegada do nosso socorro, é natural, né, do acionamento até a chegada do socorro, mas assim que o socorro chega, de imediato as ações já são tomadas, né? Então vamos esperar o bombeiro chegar para a gente acompanhar aí o procedimento. 5 minutos de espera, agora que eles chegaram, alguns procedimentos têm que ser tomados. Exatamente. Agora a gente começa a avaliar todos os procedimentos técnicos, né, para o resgate veicular. Então o primeiro posicionamento aí foi o isolamento da cena, né, essa segurança da cena, foi bem feito pela guarnição até então. Eles começaram agora a parte de estabilização veicular para retirar as 2 vítimas que estão dentro do veículo. Até então a gente não sabe o estado das vítimas e se vai evoluir ou não o quadro das vítimas, né? Tenente, o que eles estão fazendo aqui neste momento aqui? Nesse exato momento eles estão estabilizando o veículo, né? O veículo ele não pode ser mexido até que essas estabilizações sejam feitas. Por quê? Pode agravar a vítima que está lá dentro ou pode até agravar um bombeiro, no caso se entrar, o carro mexer de alguma forma, o bombeiro vir a se machucar ou a vítima agravar o seu estado, né? Então nesse momento eles estão estabilizando o veículo para que comece os procedimentos de corte e retirada das vítimas do local. A gente consegue ver que todos eles usam equipamentos de segurança, são essenciais no dia a dia? Essenciais. O risco aqui é muito grande, a gente trabalha sempre com uma cena instável, não sabe muitas vezes o que pode acontecer. Da mesma forma que esse carro caiu, pode vir outro carro e cair também.
Por isso essa parte inicial de gestão, de segurança da cena é importante. E o equipamento de proteção individual é para resguardar o bombeiro para terem lesões mínimas, né? Ter um risco aceitável. A profissão de bombeiro militar é sempre assim ou tem alguns momentos mais tranquilos? A rotina é essa, né? Um pouco estressante, até para o militar, mas é extremamente prazerosa. A partir do momento que a gente salva uma vida, basta só um salvamento para entrar na veia, como a gente diz, né? Entrar no sangue e se apaixonar pela profissão. Não tem jeito. Fazer o bem é uma coisa que todo mundo quer, procura fazer nessas profissões, e a gente tem no nosso ofício isso e tem os meios para fazer, né? Então isso é o que tem de melhor, vamos dizer assim, na nossa profissão. Falando da questão trabalhista, como é que é a rotina de um bombeiro militar? Ok, nós somos militares, né, propriamente dito. Então, a nossa rotina é de quartel. Então, nós temos uma rotina que segue também o RISG, né, que é o Regimento Interno do Exército. As disciplinas militares do Exército nós adaptamos para o Corpo de Bombeiros também, certo? Nós obedecemos às legislações militares. Então, nossa rotina toda é militar. Agora eles quebraram o vidro, arrancaram a porta, como é que segue daqui? Exatamente. Do jeito que está posicionado o carro, né, o carro ele poderia ter caído de várias formas, né? Ele caiu com as rodas voltadas para cima. Então, dessa forma, a gente vai fazer a retirada das vítimas pela traseira. Os bombeiros acabam utilizando vários equipamentos ali. Tem alguma preparação também para utilizar tudo isso? Sim, é feito um curso, existem cursos na corporação, e não só na corporação, o treinamento diário, né, de capacitação e aperfeiçoamento do bombeiro, ele é feito dentro dessa nossa rotina de quartel, né? Uma pessoa que entra na corporação, passa a ser um bombeiro militar, ele pode se especializar em várias áreas lá dentro. Perfeito, pode sim. O espectro de atuação do bombeiro é muito grande, né? Então a gente trabalha desde da parte aquática, o salvamento aquático, o mergulho de resgate, né, quanto à parte terrestre, que é a parte de salvamento terrestre com extricação veicular, né, seria a extração com desencarceramento. É uma palavra, é um neologismo, né? Extricação não existe essa palavra, mas a gente utiliza para realmente para adaptar a retirada e extração com desencarceramento, né? Além disso, a gente pode atuar na parte de salvamento em altura, tanto vertical quanto inclinado, na parte de aerorresgate com o helicóptero, né? Entre outras, produtos perigosos e outras muito mais específicas, né? Combate a incêndio, provavelmente dito. Agora eles estão próximos ali de tirar a primeira vítima do carro. Na profissão de vocês, é difícil lidar com essa questão da morte? Tem uma preparação para isso? Preparação nós temos, né? Mas realmente cada ocorrência é uma ocorrência. E infelizmente nós temos que, muitas vezes não conseguimos o sucesso do salvamento e vem o óbito aí ao local. O que mexe mais com a gente é realmente quando envolve uma situação com crianças, né? E realmente é uma situação muito mais delicada, todo mundo se envolve com a ocorrência, mas a gente tem que fazer o nosso serviço, né? Tem que deixar a parte emocional e tem que pensar ali na técnica para realmente resguardar a vítima. Agora a gente pode ver ali no carro que eles estão abrindo o veículo. Qual é o procedimento? Exatamente, eles já sacaram a porta ali, né, já quebraram os vidros, já fizeram a estabilização. Agora eles estão fazendo alguns cortes de alívio, certo? Para a retirada da última vítima aí, estado mais grave, certo? Tem um militar lá dentro, que é um socorrista que já está fazendo esse tipo de atuação, e os outros militares utilizando as ferramentas de corte aí, né? Hidráulica, certo? Então eles estão criando um espaço ali para realmente proporcionar a saída da vítima de maneira mais segura. Tenente, o helicóptero foi acionado, como é que é o procedimento completo para ele aterrissar, fazer o resgate aí também? Exatamente, o helicóptero agora está fazendo o reconhecimento da área, né? Ele vai necessitar pousar de maneira segura também, então precisa de algum militar balizando ou pelo menos criando esse espaço para o pouso da aeronave, né? A aeronave ela tem excelentes vantagens nessa parte de emergência médica, como já foi dito, né? Ela traz o médico junto, mas ela precisa de uma logística para pouso, né? Que já foi feita e providenciada aqui no nosso caso do simulado pelo militar que está atuando aqui. E aí, com a vítima já tirada do veículo, né? Eles só vão pegar, estabilizar a vítima e transportar já com um atendimento avançado. A vítima foi retirada do carro e será encaminhada para o helicóptero, é isso? Exatamente. Agora já foi botada na prancha, né? Foi retirada pela prancha. Foi colocado o colar cervical como forma de protocolo inicial básico de pré-atendimento pré-hospitalar, nesse caso de trauma. Então a vítima só vai estar sendo fixa à prancha
e vai ser transportado aí pela nossa equipe aérea. E aí, tenente, quem gostou e quer ser um bombeiro, o que é preciso? Bom, primeiramente estudar bastante, né? É um concurso público, a admissão é só feita por concurso público e ter um preparo físico e psicológico, como vocês puderam perceber aí na ocorrência, para esse tipo de situação, né? Mas todos estão convidados, né? É sempre bom ter mais gente aqui realizando esse tipo de serviço. É isso, acompanhamos na prática a atividade dos bombeiros militares. E aí, você de casa, gostou? O quadro Meu Trabalho fica por aqui e voltamos ao estúdio. Valeu, Rodrigo, e parabéns aí a todos os bombeiros. E você aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então basta enviar para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui, mas volta na próxima semana com reportagens inéditas.